Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal nesta quinta-feira, com o São Paulo classificado para a próxima fase da Libertadores. Estou trazendo aqui um corte com as últimas informações e a opinião dos comentaristas sobre esse empate do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos para o vídeo. Eu tava pensando em menino de ouro do São Paulo. Vamos ouvir os dois. Pode rodar. ¿Vos sabés jugar al truco? ¿Vos sabés jugar al truco? No. No sabes jugar al truco, ¿no? Te dan 3 cartas. Te dan 3 cartas. Yo tenía 3 cartas, ¿no? Luca no entró, o sea, la primera carta no la tiramos. La segunda carta no la tiramos. La tercera carta, es decir, en la tercera parte del truco, tiramos a Luca. Él tuvo 2 chances de entrar, ¿no? Luca venía con 2 antecedentes. Bueno, tenía que ganar en la última mano, así que, como en el truco, pudimos ganar en esa última mano y quedarnos al menos con un punto. Mañana, como vos estás falando, una fotito con Luca, Luca aquí, Luca allá, como si fuese Ribery. Calma, calma, que están haciendo su aporte, ¿no? Creo que este es el tercer, cuarto jugador que en la gestión nuestra hace por primera vez un gol. William, Ryan, Luca Ferreira y Luca, los 4. Por primera vez convierten en esta etapa, en este año que llevo aqui trabajando. E isso não é normal. Cara, acabei de ver meu gol, achei até mais bonito do que eu imaginava. E, cara, eles são atletas e principalmente pessoas sensacionais. Nas outras 2 vezes que eu quase entrei, o Rafael, como vários outros falaram comigo, brincaram, claro, com a situação que é adversa, é engraçada. Mas falaram comigo para eu esperar que o momento certo ia chegar, que eu ia poder ajudar a equipe no meu momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Se não fosse por eles, por esse tipo de conselho, por esse tipo de atletas, por esse tipo de líderes, talvez eu não teria conseguido fazer o que eu fiz hoje. É curioso que contra o Santos e contra o Náutico na Copa do Brasil, o Luca estava na beira do campo, já tinha conversado, ouvido as instruções do Zubeldia. Aí aconteceu alguma coisa, não lembro em cada jogo, mas assim, um outro cara se machucou, o Alan Franco se machucou em um dos jogos, tiveram que colocar um zagueiro e tal, e ele acabou não entrando, ficou com o gostinho de estrear. Aconteceu ontem, como disse o Johnny Gonzalez no começo do F360, primeiro chute como profissional, um gol na Copa Libertadores. A gente acompanha aí, Donk, a expulsão do Alisson aos quase 16 minutos do primeiro tempo, condicionou completamente o jogo, mudou completamente o jogo estava favorável ao São Paulo jogando direitinho, e aí a coisa ficou de ponta cabeça. Concordo com a análise, Plihauer, até pelos 15 minutos, lógico, foi pouco tempo, mas pelo que a gente viu ali, você viu a diferença técnica, como o São Paulo, a meu ver, conseguiria um resultado de forma tranquila. A expulsão condiciona, acho que o Zubeldia foi bem na ideia de colocar o Oscar mais como um segundo volante, e acho que isso diz mais uma vez sobre a resiliência do São Paulo, né, que tem lidado com tantas lesões, encontrado soluções e com os garotos aparecendo muito bem. Dessa vez o Luca, né, que história, né, do garoto, e o gol não era fácil, hein? Não, Acho que ele criou a gente fala a chance. da primeira finalização, uma situação fácil, ele que cria a chance, passa no meio de 2 defensores e, lógico, não foi um jogo tranquilo como se imaginava por conta da expulsão, mas o mais importante foi alcançado, que era a classificação, e acho que essa demonstração da resiliência de um São Paulo que, ao meu ver, tem um time titular muito qualificado. Acho que o São Paulo, com todos à disposição, é um candidato. Eu desconfio que isso não vai acontecer. O problema até é dezembro. esse é o problema. Quando que a gente vai ter Oscar e Lucas juntos, por exemplo? É muito difícil. O Caleri já não vai jogar. Lucas vai demorar mais um tempinho agora, Exato. né? Então, acho que volta daqui a 3 meses, né? E a gente fala de um São Paulo time forte, mas a profundidade do elenco, eu acho que ela te limita muito, por exemplo, numa situação de campeonato brasileiro. Mas dentro dessa dificuldade, mas dentro até para conseguir vaga na Libertadores ano que vem. E por isso que eu sempre falei, assim, eu era totalmente contra as críticas que enfrentava o Zubeldia, justamente por conta dos problemas que ele tinha, e encontrava soluções. E você via alguns jogadores em crescimento, Marcos Antônio, um cara que de repente acabou se tornando importante, os garotos da base, né, o Alves, Lucas Ferreira, agora o Luca que entrou e fez gol. Então acho que é um São Paulo que pode ter em algum momento dificuldade, algumas atuações que não são tão encantadoras, uma sequência muito grande de empates, é verdade,
mas acho que demonstra muita resiliência diante dos problemas que Chegou ao 14º jogo invicto em sequência na Copa Libertadores. É um negócio muito grande. 13 deles com o Zubeldia. O Zubeldia ainda não perdeu de Maior ninguém no São sequência Paulo. na história do Maior clube, né? sequência na A última história. lá pro Talheres em abril de 24. Ainda com o Thiago Carpini. A Exato. estreia do São Paulo na Libertadores passada. Sobre o Lucas, foi diagnosticado, ele fez uma nova consulta com o Dr. Moisés Cohen. Foi diagnosticado um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Por conta dessa lesão, ele vai precisar de um período de recuperação mais longo. Só vai voltar mesmo depois do Super Mundial de Clubes. São Paulo não vai participar do Super Mundial, vai ter um período aí de descanso barra treino, barra preparação para a sequência da temporada. Mas é claro que um jogador com a idade mais avançada, como o Lucas tem, já tendo ficado 60 dias ausente por conta do primeiro choque no joelho no Allianz Parque na semifinal do Campeonato Paulista, mais um tempão fora, porque não é só o cara voltar a estar à disposição, é pegar ritmo de novo. É um desfalque muito considerável. Zubeldia não tem um dia de paz, né? Mesmo quando vem, se classifica, tem uma preocupação, tem baixa. E, por outro lado, tem o surgimento de jogadores. Não, mas você viu o que ele falou dos meninos? Ele, no início daquela resposta, ele falava, você vê o Lucas Ferreira. Imagina como é que foi a vida desse menino nos últimos dias, porque ele teve uma baixa de produção nas últimas duas partidas. Tanto ele quanto o Lucas. Ontem ele jogou mal. O Lucas Alves. É natural, né? O Matheus Alves. Os dois caíram Natural. Só que é preciso levar em consideração que a vida do moleque, de verdade, muda da noite pro dia. Sim. E o Lucas ainda teve o detalhe de precisar renovar o contrato. Acabou de renovar o contrato. Foi anunciado anteontem, até com uma certa pompa no Morumbi, com a família ali, com o Júlio Casares e tal. Essas oscilações vão acontecer e não dá para esperar que a molecada sempre resolva. Não é isso que vai acontecer. Mas a torcida muitas vezes espera isso, né, Plihal? Foi uma das dores de cabeça do Zubeldia durante o trabalho dele, no começo do ano, a insistência nos pedidos por Rian Francisco. Então, acho que até por isso que na resposta ele fala, pô, não tratem ele como já um Ribéry. Ele vai oscilar como tem oscilado o Matheus Alves, como tem oscilado o Ferreirão. Mas faz parte, e assim, o Lucas já aproveitou os 10 minutos que teve, né? Nem 10 minutos que ele teve de oportunidade agora contra o Libertad. É o Zap Tricolor que você tava falando, Tricolor, né, o Edu João? Afonso deve ter amado essa sonora. Ali, ó, a manilha tricolor essa sonora ali. do Zubeldia. Mas faz parte, assim. O problema no truco, Johnny, é quando você morre com o zap na mão. Exatamente. Não aconteceu com o Zubeldia. E o Zap do Libertad já tá bem gasto lá, o Rock Santa Cruz, né? Vamos falar a verdade. E como disse o Zuba, realmente os jogadores não têm demorado muito para fazer o primeiro gol, né? Jogos até marcar. O Rian Francisco, 2. Garantiu vitória, empate, sim. O Lucas Ferreira demorou isso tudo para marcar o primeiro gol? Ele fez contra o Libertad lá no Paraguai. Eu tinha a impressão que o gol havia acontecido antes. Talvez ele tenha entrado em poucos minutos em alguns jogos. São jogos como titular, né? E o Luca, esse é, claro, um caso à parte, fez o primeiro gol no primeiro chute como profissional. O Matheus Alves ainda não marcou. Em compensação, deu 2 passes para gol. No jogo contra o Alianza Lima, ele teve uma chance claríssima embaixo do gol. Não deu para entender direito se ele quis fazer o gol de peito, se ele ficou com medo de bater na trave. Nesse mesmo jogo, ele serviu o André Silva para o André abrir o placar lá em Lima. Aí, imagens do jovem Luca, pouquíssimos minutos em campo, já tomou 2 cacetadas de cara, 2 safanões de jogadores mais experientes, claramente tentando intimidá-lo. Bem-vindo à Libertadores e bem-vindo ao profissional. O outro, você vê que ele até fisicamente é bem franzino, né? Sim, normal. Ainda frágil, ainda vai dar uma encorpada, 17 anos. Mas é isso, tem velocidade. Chama a atenção que ontem os veteranos, os jogadores mais velhos, que acabaram complicando o jogo pro São Paulo, além do Alisson, que complicou mais, expulsão completamente sem motivo, sem razão, uma falta no meio-campo forte, clássica, a clássica para vermelho direto, aí o Zubeldia e o Ferrarese. Não tinha mesmo como ser de outra maneira. A única questão, depois a gente vai até mostrar o lance, é que o Libertad também poderia ter terminado o primeiro tempo, deveria ter terminado o primeiro tempo com 10 jogadores. Pisão do Cabadeiro, né? O Cabadeiro deu um pisão muito forte no Enzo, a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas antes, vamos mostrar o Cédric fazendo a falta que originou o gol do Libertad. Primeiro, numa pichotada, ele tentou estourar para frente e acabou não conseguindo.
E na sequência da jogada nem precisou fazer a falta, mas acabou também falhando ao cometer a falta. A gente vai mostrar, a gente tem esse lance no gatilho, não tem? Olha ali, ó. Primeiro ele dá uma espanada, ó, o Ferrarese tira, ele espana de pé direito. Tinha que ter batido ali com a esquerda, né, Breilo? E aí na sequência fazendo a falta. Por esse motivo, pouco tempo depois ele foi substituído e recebeu uma sonora vaia de boa parte dos 47 mil São Paulinos presentes. O Cédric até fazia um jogo correto. Ele normalmente faz jogos corretos, mas aí engrossou. E é normal também, jogador experiente, mesmo como o Cédric e o Alisson, cometem deslizes, falham, sentem. Mas na Libertadores não pode não, hein? Tem noite ruim. Mas... Normal, a do Alisson eu não acho normal, não. A do Cédric foi engrossada. O cara... O Alisson, com a experiência que ele tem... Né? Foi mais imprudente. Subiu o tom, mas é um tipo de jogada que, infelizmente, acontece. Libertadores, o que se cobra do cara? Energia. Se é na semifinal da Libertadores, faz o que com ele? Não, exato. Como aconteceu numa final de Libertadores com o Gregory, expulso com praticamente um minuto. Como o Josué, em 2006, contra o Internacional, expulso no comecinho do primeiro jogo no Morumbi. Pois é, caras que não são garotos, mas até com eles... pode acontecer. Então é coisa ali para se dar... precisa tomar uma advertência, precisa ali ser chamado de canto, mas é algo que... Olha, pra quê? No meio do campo. E ali ele... E é perigosa essa entrada. Exato. O cara tá com o pé no chão ali. Do corpo, E ele calculou mal. Calculou mal e vai, pega o adversário. Não foi maldoso, né? Exato. Ele não acho que é exato. Não foi, e ali... A princípio, quando ele arma o bote, parece que vai ser uma entrada comum, só que vai com o pé muito levantado, desliza no gramado, e aí não tem perdão para esse tipo de entrada. O perdão que eu falo, sim, tinha que ter sido expulso. Mas não dá também para o São Paulo classificado transformar... O Cédric não serve mais. O Cédric até aqui vinha sendo muito útil, assim como o Alisson. A gente tem aí fácil a imagem do Cabadeiro, né? Cabadeiro. Sobre o Enzo, né, Leão? Para mostrar que... o árbitro também não teve muito critério, porque não sei se foi uma falta parecida, mas em termos de gravidade, aí sim foi similar. Aí, minuto 38 ainda da primeira etapa. Árbitro bem próximo do lance, hein, Plihas? E você tem o VAR também, né? O VAR também deveria ter chamado. Havia rolado uma expulsão, então o VAR poderia ter chamado, olha lá. Expulsão aí, Donk? Eu sinceramente, eu entendo o argumento, mas eu iria no amarelo, porque eu acho que ele tá indo na disputa da bola. Ele não vai pra... A entrada do Alisson, também acho que não foi maldosa. Acho que é uma entrada mais imprudente. Podia ter quebrado a perna. Podia. Mas acho que ele tá indo na disputa da bola, e só que no momento tem a infelicidade do jogador colocar o pé. Eu mostraria o amarelo, embora entenda o ponto. Tem muito árbitro que dá o vermelho nesse lance, principalmente no futebol brasileiro. Assim, porra, no Brasileirão é vermelho a rodo nesse lance. E só um lance, detalhe do Alisson... Eu concordo plenamente do vermelho, isso não está em discussão, mas também que teatro do jogador, assim, do Libertad, isso é totalmente desnecessário, assim. Porque o jogador que sofre uma entrada daquela... Depois que o vermelho aparece, ele fica bem, né? Ele melhora rapidinho. E se ele se machucar sério, a última coisa que ele vai fazer é ele pular para ficar rolando em cima. O cara se aproveita. Não, eu acho um papelão, assim. Ainda bem que não aconteceu nada, porque a entrada era perigosa, mas eu acho um papelão aquilo ali. É que ele ganha o juiz também nessa, né? Ele não se machucou. A entrada foi forte. Aí você dá uma rodopiada e tal. Depois do gol do Luca, na comemoração da torcida do São Paulo, que absurdo. Aí é um absurdo mesmo, com um A maiúsculo. Caiu do terceiro andar da arquibancada para as cadeiras térreas, portanto, 2 andares, uma placa metálica, uma placa pesadíssima. Mesmo. Não era da estrutura, é uma placa que eu não sei nem o que ela estava fazendo ali, se ela estava cobrindo alguma coisa, não sei se estava cobrindo o patrocinador. E feriu com gravidade uma família, o pai e os 2 filhos, um dos jovens de forma mais severa e especialmente o pai. Ao que parece, as informações ainda são meio contraditórias, desencontradas, ainda não é uma fonte que a gente possa confiar 100%, mas a situação do pai seria a pior. Eles, num primeiro momento, pela informação que a gente teve, olha lá, a placa metálica ali não faz parte da estrutura não, é algo concreta, fixa do Morumbi. De qualquer maneira, não pode acontecer isso, né? Não sei se alguns torcedores estavam batendo nessa placa a ponto de fazer com que ela descolasse de algum lugar. De qualquer forma, não pode acontecer.
Eles primeiro foram para uma UPA mais distante do estádio do Morumbi, a cerca de 11 quilômetros, 10, 11 quilômetros, e só depois, no meio da madrugada, o trio foi transferido para o Hospital Albert Einstein, que é do lado do Morumbi, a menos de 1 quilômetro do Morumbi. A gente sabe que o atendimento, a rapidez do atendimento, muitas vezes faz toda a diferença. A gente mostrou já a nota oficial do São Paulo. Quer voltar com a nota para a gente ler por aqui, Leon? Ali, da onde caiu, ó. Eu não sei onde é que estava essa placa, não sei exatamente onde é que estava essa placa, mas não podia também estar ao acesso, assim, fácil dos torcedores. São Paulo Futebol Clube informa que os torcedores atingidos por uma placa na noite dessa quarta-feira no Morumbi foram liberados para transferência para o Hospital Albert Einstein, onde seguirão o processo de recuperação e passarão por mais exames e cuidados necessários. O São Paulo segue oferecendo suporte e na torcida por uma pronta recuperação. A gente vai agora para uma rápida